Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da segunda sessão extraordinária do ano de 2026. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes 9 FM e internautas. Projeto de lei complementar número 02/2026, que altera dispositivos da Lei Municipal número 816/2006, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público de Soledade de Minas e dá outras providências. Peço ao secretário que realize a leitura do parecer jurídico acatado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que trata dos projetos de lei complementar número 02/2006 e 03/2006, por favor. Parecer jurídico, referência. Projeto de lei complementar número 02/2026 e projeto de lei complementar número 03/2026, ambos de autoria do prefeito municipal. Solicitante, presidente da Câmara Municipal, comissões temáticas e comissões de legislação, justiça e redação. Relatório. O projeto de lei complementar número 02/2026 versa sobre a alteração dos dispositivos da Lei Municipal número 816/2026, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Soledade de Minas. O projeto de lei número 02/2026 busca alterar o modo da nomeação do diretor de escola, que é o cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, prevendo, para tanto, um processo de democratização da escolha, que observará principalmente a critério de mérito e desempenho. O projeto de lei número 03/2026 busca alterar os dispositivos da lei número 815/2006, que dispõe sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da administração pública do município. Deste modo, analisar-se-á conjuntamente as duas proposições em razão de já terem sido objeto de estudo anterior pelas comissões permanentes desta Casa Legislativa. Fundamentação. Inicialmente, vale pontuar que a iniciativa para projetos que se tratam de organização administrativa do Poder Executivo, bem como de seus cargos, cabem exclusivamente ao chefe do Poder iniciá-lo, consoante dispõe do artigo 50, incisos 1º e 3º da Lei Orgânica do Município. Isto posto, reconhece-se a constitucionalidade quanto à iniciativa, visto se tratar de projeto de lei enviado pela autoridade competente. Quanto à técnica legislativa, há que se fazer certo apontamento com relação ao projeto de lei número 02/2026, que após o inciso 3º do artigo 33, cuja redação será alterada pelo projeto de lei em comento, a um parágrafo único, o que, evidentemente, não respeita a ordem estabelecida pelo inciso 3º do artigo 10 da Lei Complementar Federal número 95/98. Diante disso, recomenda-se à mesa diretora que faça as correções devidas no momento da consolidação do texto aprovado, quanto da confecção do autógrafo a ser remetido ao Poder Executivo, a teor do que se dispõe o artigo 183 do Regimento Interno. Por fim, vale ressaltar que as proposições em análise possuem teores semelhantes ao projeto de lei complementar número 09/2025 e o projeto de lei número 10/2025, sendo que, com relação ao primeiro, foram detectadas complicações danosas que poderiam advir com a aprovação da medida, relacionadas primordialmente à extinção das atribuições dos órgãos vinculados ao Poder Executivo. No tocante ao segundo, projeto de lei número 10/2025, após acurado exame de uma vereadora desta Casa,
foram detectadas certas impropriedades em seu texto, normalmente no que se refere às consequências potencialmente gravosas relacionadas às gratificações previstas para os diretores e vice-diretores, o que também foi oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Deste modo, remeteu-se o ofício à Prefeitura Municipal para que considerasse os apontamentos feitos, o que fora feito. Consoante, extrai-se da leitura dos projetos em comento. Conclusão. Ante o exposto, pugna pela possibilidade de discussão e votação dos projetos de lei complementares, o número 2/2026 e o 3/2026, de autoria do prefeito municipal, com as devidas ressalvas quanto aos aspectos técnicos. Soledade de Minas, 19 de março de 2026, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico desta Casa Legislativa. Em primeiro turno de discussão, o projeto. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei complementar número 02/2026 foi aprovado por todos em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 03/2026, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 815/2006, que dispõe sobre os princípios básicos, a organização e a estrutura da administração municipal de Soledade de Minas. Em primeiro turno de discussão, o projeto. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei complementar número 03 foi aprovado por todos em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 04/2026, que acresce parágrafos do artigo 9º da lei complementar número 0105/2025, que dispõe sobre autorização para doação de materiais de construção a pessoas ou famílias de baixa renda e da outras providências. Peço ao secretário que leia o parecer, por favor. Parecer jurídico. Referência ao projeto de lei complementar número 04/2026, de autoria do prefeito municipal. Solicitante presidente da Câmara Municipal. Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Relatório. O projeto de lei complementar número 04/2026 visa adicionar 2 dispositivos ao texto de lei complementar número 105/2025, a qual dispõe sobre um programa de doação de material de construção para famílias de baixa renda. As disposições que se pretende adicionar dispõem sobre prazo máximo para o efetivo emprego dos materiais doados, além de conferir ao chefe do Departamento Municipal de Obras o dever de fiscalizar a utilização dos produtos por parte dos donatários. Fundamentação. Inicialmente, vale pontuar que, como o projeto de lei dispõe sobre atribuições de cargos públicos vinculados ao Poder Executivo, que é o chefe de Departamento de Obras, e deste modo cabe exclusivamente ao chefe do Poder iniciá-lo, consoante dispõe ao artigo 50, inciso 1º e 3º da Lei Orgânica Municipal. Isto posto, reconhece-se a constitucionalidade quanto à iniciativa, visto se tratar de projeto de lei enviado pela autoridade competente. Quanto à técnica legislativa, há que se apontar sobre a redação equivocada relativamente à ordem e o texto dos parágrafos, como já fora destacado em outras tantas oportunidades.
No ponto, como se trata de erro meramente redacional, a mesa da Câmara Municipal poderá fazer as correções necessárias quando o envio do parágrafo ao Poder Executivo, consoante prevê o regimento interno deste órgão legislativo no seu artigo 183. Conclusão. Ante o exposto, pugna pela possibilidade de discussão e votação do projeto de lei complementar número 04 de 2026, de autoria do prefeito municipal, com as devidas ressalvas quanto aos aspectos técnicos. Soledade de Minas, 19 de março de 2026, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico desta Casa Legislativa. Em primeiro turno de discussão, o projeto. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei complementar número 04/2026 foi aprovado por todos em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 05/2026, que dispõe sobre a criação dos cargos de Procurador-Geral do município e Procurador Jurídico Adjunto do município de Soledade de Minas e da outras providências. Peço ao secretário que leia o parecer, por favor. Parecer jurídico. Referência. Projeto de lei complementar número 05 de 2026. Solicitante. Presidência da Câmara Municipal. Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Relatório. O presente projeto de lei complementar número 05 de 2026, de iniciativa do prefeito municipal, dispõe sobre a criação de 2 cargos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, sendo um de Procurador-Geral do município e outro de Procurador Adjunto. Foi devidamente confeccionada e apresentada a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, além dos requisitos para investidura e atribuições inerentes, os quais estão presentes no anexo único da proposição. Fundamentação. Em relação à criação de cargo na estrutura da administração, com relação à criação de cargos na estrutura da administrativa da Prefeitura Municipal, é sabido que tal prerrogativa está contida exclusivamente à esfera de atuação do chefe do Poder Executivo. Assim, o prefeito, após analisar a conveniência e a oportunidade, bem como qualquer outra questão efeita à criação, principalmente aquelas delineadas no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, inicie, pois, o processo legislativo das leis. Tal prerrogativa está inserida no artigo 61 da Constituição Federal de 1988, a qual se aplica no âmbito municipal em decorrência do princípio da simetria, além de disposição expressa na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 50, inciso 1º. Além disso, quanto às atribuições previstas no anexo do diploma legal, percebe-se que as funções são compatíveis com a natureza dos cargos, ambos em comissão, de livre nomeação e exoneração, não havendo o que se opor a tais pontos. Além disso, é plenamente possível delegar ao Procurador-Geral atribuições de representação judicial e extrajudicial do ente público neste sentido. Ação direta de inconstitucionalidade, caput do artigo 9º e da expressão Procurador-Geral do Município, contida no anexo 5º
da Lei Complementar número 164, de 29 de maio de 2015, do município de Pirapora do Bom Jesus, advocacia pública, previsão de cargo público em comissão de procurador-geral do município, de livre nomeação e exoneração do prefeito, admissibilidade, alegação que se escolha desse profissional deve recair necessariamente entre procuradores concursados. Rejeição. Artigo 98 a 100 da Constituição Estadual. Aplicabilidade restrita aos procuradores do Estado, preservada a prerrogativa de auto-organização dos municípios, conforme o artigo 29 da Constituição Federal. Previsto, expressa na Constituição Federal, de que o cargo de advogado-geral da União é de livre nomeação pelo chefe do Executivo, não se podendo reconhecer inconstitucionalidade de norma municipal equivalente. Tão somente por este motivo, precedente deste órgão especial e de ação do STF, ação improcedente, e do TJSP, de direta de inconstitucionalidade, os números 223634867202, 18260000 de São Paulo. Relator Luciana Bresciani. Data do julgamento 20/4/2022. Órgão especial, data da publicação dia 2/5/2022. Ainda é possível observar que foi devidamente satisfeita a exigência de se respeitar as balizas orçamentárias para a criação e manutenção das despesas que surgirão em decorrência da criação do cargo, conforme o artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias, ao ser juntado ao projeto a estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Conclusão. Assim, fica a critério do chefe do Poder Executivo a criação de cargos na estrutura da administração direta, mediante prévio processo legislativo, desde que respeitado as disposições orçamentárias e constitucionais, as quais, na oportunidade, foram cumpridas, pugnando, portanto, pela viabilidade jurídica para discussão e votação do projeto de lei complementar número 05 de 2026. Soledade de Minas, 19 de março de 2026, Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico desta Casa Legislativa. Em único turno de discussão, o projeto. Em único turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei complementar número 05/2026 foi aprovado por todos em primeiro turno. Consulto os nobres edis se todos concordam com a realização da terceira sessão extraordinária para realizarmos o segundo turno de votação das leis complementares, que tratamos na presente reunião daqui a uns 10 minutos. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.